Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois bem, após a formação do paredão, na madrugada, teve uma discussão entre o Bin Laden e a Isabela. Após o Buda ir falar para ele que tinha se sentido traída após a Isabela ter votado nele. Só que durante o dia, ela tinha chamado ele para conversar e falou que ela provavelmente votaria nele, que ele era uma opção de voto para ela, porque as outras opções dela ela não ia poder votar. E ele falou que tudo bem, que era jogo. Ele entendeu. Ela falou que gostava muito dele, mas ela tinha que votar. E ele se mostrou compreensivo. Só que depois foi falar pro Bin Laden que estava chateado porque a Isabela tinha votado nele. O Lucas fala pro Bin Laden como se não soubesse que seria votado pela Isabela. E que não é verdade. Ele sabia sim que ela ia votar nele. E ele falou que estava tudo ok, porque eles conversaram e ela explicou para ele a situação. E aí o Bin Laden foi provocar a Isabelle, que não ficou calada, perguntou para ele qual era o problema dele, se ele era intocável, porque ali era um jogo e eles estavam ali para ser votado. Que se fosse isso, ele estava no lugar errado. Ela falou poucas e boas para eles, e o Buda sempre ali por perto, fingindo como se não fosse com ele, né? Porque ele foi o causador de toda a treta. Pois bem, tem aqui alguns trechos da conversa da Vanessa com a Isabelle, em que a Vanessa chega a falar que o Davi é uma pessoa narcisista, fala que ele é mentiroso, é manipulador, ela fala um monte de coisa sobre ele. Apesar de manhã, né, no período da manhã, eles ter conversado, porque estavam os dois na cozinha, e o Davi falou para ela que o sonho dele é cursar medicina, que foi por isso que ele entrou no BBB. Ia rolar uma dinâmica da Estácio de Sá, em que era em dupla e ela escolheu ele para fazer com ela. Ela ganhou 2 bolsas de estudo e presenteou ele com uma outra. Então ele vai poder realizar o sonho dele agora, que é cursar medicina. Mas mesmo fazendo isso, ela passou o dia inteiro, praticamente, falando do Davi. Ouçam tudo que ela fala aí com a Isabelle e depois ela ainda fala mais um pouco com a Yasmin. A minha visão do Davi, que é uma pessoa boa, porque essas pessoas, que é uma pessoa boa, sim, mas que tem características de uma pessoa manipuladora, entende? Eu vou te explicar. E aí quero saber de você até algumas informações, porque uma coisa é você ouvir por ali, né? Eu não tenho a única coisa que eu não tenho para avaliar são as conversas particulares de vocês dois. Sim. Não tem como avaliar, né? Tem como avaliar algumas coisinhas. Então eu vou tentar ser breve, mas é para você entender, porque eu demorei uns 2 dias e aí teve um ponto que me pegou e eu falei, cara, ele tem essa característica. Ao mesmo tempo que hoje eu tive uma conversa boa com ele, eu não consigo ter raiva. Eu fico magoada depois. Eu fiquei magoada durante 2 dias com muita raiva. Hoje de manhã já amoleci com ele. Não foi à toa que eu chamei ele para ganhar o negócio que eu falei que ele merece. Quando a gente chegou aqui, tava tudo certo. Eu achei ele super divertido nos 2 primeiros dias. Aí teve aquela primeira festa que teve aquela situação com o Michael, que ele teve com o Michael. Aí eu vi ele falando alto com o Michael uma coisa, mas eu nem tomei partido de nada. E vi ele uma hora chamando a Yasmin pro canto, assim. Nesse mesmo dia? Nesse dia, chamando a Yasmin pra conversar. Acho que era em relação ao Michael, que ele tava irritado, acho que foi pegar partido dela e tal. Ele chamou a Yasmin. E aí, eu vi que tava rolando algum estresse. E eu vi ela estressada, ela nervosa. Aí eu teve uma na festa que eu chamei ele pra conversar, falei assim, passei pra ele, falei, tá tudo bem? Tudo bem? Ele, tá tudo bem. Ele não quis, é a minha forma de tentar, tipo, tô aqui se precisar, se abrir e tal. Ele não quis. Aí, ok. Isso ficou de lá, a Michael, que foi embora, não sei o quê. Corta pro teu monstro, que me marcou muito. Era nítido que estava cansado e estressado. Nítido. O que alguma coisa começou a falar em mim ali, é como se fosse um bichinho que tá te picando. Tem muita coisa estranha nisso aí. Tudo bem, ele te dá apoio. Acho lindo ele te dar um apoio, ele tá com você, ele esteve ali presente. Só que de alguma forma, teve uma hora que eu fui te chamar no quarto, porque o menino te chamou e eu fui te chamar e fui lá pra te ajudar. Ele apareceu do nada e tomou conta da situação. Como se ele te falasse assim pra mim, sem palavras, é como se ele estivesse falando, deixa que aqui eu cuido. Aquilo me acendeu já um pontinho de luz, assim. Eu falei, por que ele tá tão assim, sabe? Tipo, bem, tudo bem, eu tava aqui antes, tipo, eu tava aqui pra fazer isso, ele não precisava ter vindo. Mas é porque ele gosta de mim? Calma. Existe uma coisa de gostar e existe uma coisa de querer isolar, tá?
Existe assim, tipo, ser o herói da pessoa, que é uma das características das pessoas que tem essa característica que eu tô te falando. Ela construiu esse comportamento porque de alguma forma, lá no passado que a gente nunca vai saber, só a pessoa, ela se sentiu uma bosta, um merda e construiu um alter ego poderoso, forte, sabe? E é outros 500, eu não vou entrar nisso agora porque aí é uma questão psicológica, porque eu fui atrás disso tudo para entender por que a pessoa era tão incrível E fazer isso com você. comigo e fazer isso comigo. Porque era como se eu estivesse sempre vendo duas pessoas, sabe? Eu tenho muito gatilho porque uma das situações com essas pessoas que eu tô te falando é que quando elas estão de alguma forma se sentindo acuadas ou ofendidas ou machucadas, elas têm tendência a serem agressivas e intimidadoras. Elas gritam mais alto, elas falam de um jeito que dá um gatilho enorme. Ontem vocês estavam aqui numa discussão, eu não tive gatilho, porque vocês estavam num tom sem passar. O Davi passa, ele passa um pouco do limite. Ele passa, ele dá medo. Então, eu tenho medo de pessoas que gritam dessa maneira, que falam dessa maneira, porque ali pra mim dá uma virada, dá um murro, é um pulo, sabe? É uma forma de falar que sai um pouquinho, a voz fica mais alta. Então, quando eu já vi ele gritando com o Nizam, por mais que ele tivesse razão, pra mim ele passou o limite, assim, ele saiu de fora da casinha. Aí no dia seguinte ele fez aquele banquete todo, tudo certo. Foi sem noção, porque gastou a comida sem perguntar pra ninguém, fez da cabeça dele, o que ocasionou pra muita gente um estresse. Pra mim não, e eu não vi ele, não acho que ele fez de propósito na maldade, não fez, mas foi um sem noção. Tipo, oi, isso tá na xepa, você tem que contar cada coisinha contada aqui. Porque ele achou que ia ter mercado no dia seguinte. Mas que não pode achar. Mas teve muita discussão chateada, porque, porra, o meu ovo alguém comeu naquele jantar, entendeu? A minha parte. E eu repeti, gente, não fez na maldade. Não acho mesmo que ele fez na maldade. Aí, teve a festa ali eu já tava outra alerta, porque eu não gosto de gente que fala alto assim. Pra mim, passa do limite. Porque uma das características dessas pessoas é quando estão nervosas, se tornam agressivas, se tornam intimidadoras. Me intimida. É um tipo de pessoa que eu não consigo falar a verdade. Eu não consigo ter relação, porque eu sempre fico com medo. Eu fiquei puta, porque ele falou assim, ó, toma cuidado, você pode acabar com a sua carreira lá fora. Você tem uma carreira, você pode se queimar e ser cancelada, tipo, coisas assim, sabe? E Yasmin entrou na noia. A noia, Vanessa, você tá com o grupo errado? Eu falei, calma que a gente tá com grupo nenhum. A minha carreira, ela entrou numa noia que ele colocou ela no momento errado e que ele não tem jamais como saber um negócio desse. Eu não posso chegar aqui pra você, Cunhã, cuidado com o seu comportamento, você fica com... Vai falar pra você que lá, você fica andando com o Davi, eu Sim. acho que ele que... Ó, pô, tu tem carreira, tu tem lá... Ai, meu Deus. Você entende? É pegar um ponto de segurança da pessoa, pra quê? Aí, sendo que eu tô observando ele tentar relacionamento com o grupo da Anne, tentando lá, sabe, de alguma forma... puxa a mão da Alane no meio do negócio, que aquilo eu falo, cara, não é natural, não soa natural, entendeu? Se ele puxar sua mão é natural, mas ele pegar a Alane, puxar a mãozinha dela aqui pra poder, na hora do voto, não sei o que, ficar ali com a mão, não soa natural, mas pela insegurança delas, pelo pavor de querer vencer e fazer acontecer pra si, se tornam egoístas e sem perceber fazem mal pros outros. Se ele fala uma coisa dessa pra Vanessa Lopes, foi nos gatilhos que fez ela apertar o botão, entende? Entendi. Então é uma coisa muito séria de se falar. Super. Super séria. Aí, enfim, aí teve aquele ao vivo, que ele tava ouvindo aqui e que ele... Você tava aqui? Mas Yasmin, o que ela respondeu? Yasmin não respondeu, ela meio que saiu, falou, eu tô tocando a música, eu vou sair. Ela falou, não fale isso, então obrigada pelo conselho. Não, eu não tava na conversa. Eu não sei o que ela falou. O que ela disse foi que tava na conversa e ela pediu pra sair porque tava tocando a música da vida dela. Entendi. Da vida dela. Então ela veio pra cá e ela noiou. Pois é, meus amores, tudo isso que a Vanessa falou, ela estava falando do Davi. Tem muito mais coisas. Ela ficou quase 3 horas conversando com a Isabelle sobre o Davi e depois ela conversou mais com a Yasmin também sobre o Davi. Ela fala que o Davi chamou a Yasmin para conversar, que ele foi maldoso em falar aquelas coisas para ela, quando ele deu aquele alerta para ela se afastar de algumas pessoas, porque senão ela ia ser prejudicada.
Então ele foi maldoso, né? Segundo ela, aí ele foi maldoso. Por ele querer o bem da Yasmin, né? Que ele estava certo no que estava falando, mas ela que disse que vê tudo, distorcido, é claro. A Yasmin, inclusive, usou isso na votação, para justificar o voto dela no Davi. Ela falou que ele usou de maldade quando ele chamou ela para conversar, para dar alguns alertas para ela. Então ele foi maldoso também para ela. Enfim, elas estão falando dele, coisas dele para a casa inteira. Então, tudo que acontece naquela casa cai na conta do Davi. É isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e até o próximo vídeo.